Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura mais uma vez. E eu gostaria de destacar algumas coisas que eu vi nesse segundo episódio de Dororo, que eu acho interessantes a gente observar, em como o anime está fazendo algumas mudanças e essas mudanças são muito bem colocadas. Eu acho que foram decisões acertadas, né? A primeira que eu quero falar é uma menos óbvia, mas muito interessante, como o anime está usando o narrador, né? Tá usando para basicamente duas situações. Tá usando para falar sobre o mundo, né? Então não é um personagem que tá falando sobre o mundo aleatoriamente, é um narrador que tá contando uma história pra gente, né? Eu acho isso melhor do que o personagem falando com ele mesmo, contando pra gente, entende? Eu acho isso uma decisão mais acertada do que ver o personagem falando sobre o mundo e pensando sozinho, porque isso me tira um pouco da realidade do anime, porque eu não fico pensando sozinho sobre o meu mundo como se eu estivesse contando para alguém. Então eu prefiro que o narrador faça isso e o anime está fazendo isso. E o outro momento que o narrador é utilizado é para falar algumas coisas da história do Hyakkimaru, porque o Hyakkimaru não pode contar a história. Afinal de contas, ele não fala. E essa é uma decisão acertada que eu acho que eles estão fazendo com relação ao mangá, por exemplo, de trazer um pouco mais essa lógica para Dororo. Então as coisas estão fazendo um pouco mais de sentido do que o mangá. Ele não fala, ele não escuta, ele não vê, porque ele não tem os órgãos para isso. Já no mangá e no anime antigo, ele fala, ele faz tudo normal, como se não tivesse nenhum problema, né? Como se não tivesse, como se ele tivesse os órgãos de fato, né? O anime tá pegando essa questão de não ter partes do corpo literalmente, né? Ele não pode falar porque provavelmente ele não tem língua. Eu acho que isso é uma decisão acertada. Eu acho que isso traz uma realidade pro anime que estava faltando nas versões anteriores e que muda completamente o contexto do anime. Talvez eleve o patamar assim com relação ao mangá. O mangá é uma outra história, eu não acho que dá para comparar, porque está definitivamente claro agora que vai ser só uma obra baseada e que vai utilizar alguns momentos, obviamente, literalmente, mas que é mais uma obra baseada do que uma adaptação propriamente dita, porque há muita mudança com relação ao original, na conceituação de mundo, na conceituação, inclusive, por exemplo, em como o Hyakkimaru tem que lidar com esse mundo, qual é o método, né, que eles enxergam a alma. Isso não existe no mangá. A maneira como ele enxerga o mundo esse método, né, essa técnica, digamos assim, ela é única do anime. E é uma boa saída, né? Porque você vê nesse episódio o quê? O Dororo tem todos os órgãos, tem tudo aquilo, e ele enxerga as coisas de uma maneira completamente diferente do Hyakkimaru. Então você tem esse contraponto. O Dororo, ele é completo, o Hyakkimaru não tem nada. Então você vê esse contraponto, essa diferença entre os dois, justamente porque eles são completamente opostos, digamos assim, né? Outra coisa interessante é que a habilidade de ver a alma tem limitações, né? Ele não consegue ver o peixe chegando perto, o peixe assado chegando perto dele, porque o peixe está morto. Então ele sente só o calor, ele sente só algumas pequenas sensações que fazem ele perceber que tem alguma coisa chegando perto, mas ele não consegue notar isso, né? E mesmo essa situação do peixe chegando perto que ele vai para trás, já mostra também como ele percebe as coisas chegando perto dele, como ele interage com o mundo com todas essas limitações. Talvez os sentidos que sobraram nele ali são muito mais aguçados a ponto de ele conseguir se movimentar tranquilamente, né? Isso já também também mostra essa situação, né? Outra coisa que eu achei engraçada é como o Dororo fala pra caralho, mesmo sabendo que o Hyakkimaru não consegue ouvir, né? O Dororo fala muito sobre ele, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. O Dororo negocia com o cara para poder matar o monstrão, né? O Dororo tem essa personalidade dele. E aí a gente vai percebendo uma coisa: o Hyakkimaru teve um pequeno desenvolvimento que dessa vez ele está interagindo com o Dororo, não só o Dororo interagindo com ele, mas o Dororo deu um upgrade, porque o Dororo agora está enxergando as coisas de outra maneira e ele aparentemente vai confiar mais no tato, digamos assim, do Hyakkimaru para com relação a essas questões de monstros e mundo de uma maneira geral.
Então a gente vai percebendo os dois personagens evoluindo e o Dororo evoluindo mais, porque ele é uma criança, né? É uma criança que tem que aprender muita coisa ainda, né? Da vida. Então, muito legal, achei as decisões da direção do anime, do roteiro do anime muito bem acertadas. Faz a obra ser totalmente diferente do original, embora mantenha as premissas, porque é a premissa que é o importante nessa questão. Eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito das decisões que eles tomaram, e me dá mais a certeza absoluta de que esse anime vai ter um final fechado, que vai ser um final fechado interessante. Não sei melhor, mas totalmente diferente e que me agrada mais. Porque é diferente eu falar melhor nesse ponto de vista, sendo que são duas coisas completamente diferentes. Então eu acho que está me agradando mais a maneira que o anime está contando a história do que a maneira que o mangá contou a história. Não é porque o mangá é pior, é porque ele conta de uma maneira diferente. Não sei se eu fiquei claro. Então, basicamente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O anime está sensacional. Não deixa de dar like, se inscrever no canal, compartilhar no Twitter, essas coisas todas. Muito obrigado, valeu, falou!